Fala galera, João Bertoni aqui, estamos começando mais um episódio do Atitude Podcast. Hoje nós estamos recebendo uma galera aqui seríssima, uma galerinha que entende aí de vida, de emoção, de, vamos falar de amor também. Não é esse amor que vocês são acostumados, né, a ver, mas é um amor mais, digamos assim, mais próximo do que vocês imaginam. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio a equipe do Hospital Santa Clara, a doutora Karina e a Dani, muito obrigado, muito boa noite, né? Boa noite. Boa noite, pode ser, pode ser. Eu só preciso que vocês falem um pouquinho mais perto do microfone, tá? Aí, ó, mais pertinho. Vocês estão meio com vergonha, parece? Ai, bastante. Galera, hoje nós vamos conversar com eles aqui a respeito do Setembro Verde, que é um mês aí que simbólico para pro Brasil, na verdade, e para todo mundo que tem amor à vida, né? E amor aos seus parentes aí, seus entes queridos que acabaram falecendo. E nós vamos saber um pouco mais sobre a doação de órgãos aqui, principalmente no Brasil, que é um país, acho que é quase há 2 anos atrás ele era o campeão, o país de maior doação de órgãos que tinha, né? Mas nós vamos descobrir mais sobre isso no decorrer do bate-papo. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui e compartilhado, porque é muito importante isso. Muito De obrigada, João. verdade, é muito importante. Doutora, fala para nós, o que que é o Setembro Verde? O que que representa o Setembro Verde? Então, na realidade, no Brasil foram criados vários meses e várias cores. Então, a gente tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, e aí, não menos importante, não mais importante, falar sobre doação de órgãos. Lembrar a população o quanto isso é importante, né? Então, foi criado o Setembro Verde para mostrar para a população, para incentivar a doação de órgãos, para fazer uma conscientização maior de toda a população sobre o que é mesmo esse ato, Uhum. né? A doação de órgãos. Muita gente tem muito receio, muita gente não gosta de falar isso porque mexe quando a gente pensa em doação de órgãos, a gente pensa em morte, e na realidade não é pensar em morte, é pensar no renascimento, né? Dar uma qualidade de vida, dar uma para uma outra pessoa, né? Então, aquilo você está fazendo um bem a uma A uma quantas outra pessoa, pessoas? né? Isso. Esse receio, digamos assim, que a maioria das pessoas tem. Você acha que é por conta de. Por que Eu você acho acha que que é é um isso? pouco cultural, é um pouco que não é falado, não é divulgado, né? Uhum. Então a gente tem que fazer bem aquilo, né, que Deus mesmo falou pra gente, né? A gente tem que amar o outro. É um gesto, existe gesto maior do que uma doação de órgão pelo outro? Então a gente tem que colocar isso também em discussão. Então é isso que a gente quer mostrar para nossa população, né? Foi uma conquista do nosso hospital. Uhum. Quantas conquistas a gente já não viveu no Hospital Santa Clara, Nossa Senhora. E entende? aí, eu já tenho aqui uma pergunta já, né, um tópico para a gente falar da quantidade de doação que foi feita no Isso. hospital. Isso tem alguma coisa a ver com religião também ou não? A Entra um pouquinho ou religião, não? a religião de cada um, sim, né? Muitas culturas, religião, existe sim esse receio, né? Mas eu acho que por falta de conhecimento. Uhum. Eu acho que é pouco divulgado e não é muito conhecido. Então, eu acho que isso precisa passar. Se você pegar isso hoje, as pessoas mais novas, faixa etária de 30 menos, 40 menos, já vão entender mais o que é uma doação de órgãos. Você pergunta para nós, para os nossos avós, quanto que eles receberam sobre essa informação, Ah, eles nem sabem entende? como funcionava esse trem. Então, a gente precisa divulgar isso, né, Dani? Uhum. Ô Dani, o que que é, na verdade, a doação de órgãos na prática, assim? Na prática, É. vamos dizer, existem dois tipos de, de doação, que é com a pessoa viva, você vivo fazer a doação de parte disso. Por exemplo, eu tenho uma irmã que precisa de um rim ou de um pedaço do meu fígado, e aí eu faço essa doação em vida. Aí eu consigo fazer isso, direcionar
Tipo, eu mesma em vida estou direcionando essa parte para o meu familiar, e mesmo que não for um familiar, até de parentesco de quarto grau, eu com autorização de juiz, eu consigo também fazer Daí essa. tem que ter uma autorização jurídica Isso, porque para quarto grau, acima de quarto grau, vamos acima. dizer, é um amigo, é Ah, Até tá. para cônjuge, né? precisa dessa autorização, porque tudo é muito legislativo, é uma burocracia muito intensa. Então, esse seria um tipo de doação. A outra doação é por morte. E aí existem dois tipos de morte: a morte encefálica, que é onde o paciente é diagnosticado a morte cerebral, onde todo mundo sabe que o cérebro ele é o caminhão-chave do nosso corpo, e é feito exame, testes, são médicos, são dois médicos distintos que fazem o mesmo exame, repetindo esse exame. Vem médico de fora aqui do nosso hospital, vem médico de fora fazer um Doppler para ver se tem fluxo sanguíneo, para confirmar isso. Conversado com o pessoal da OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos, que todo estado tem uma e toda regional também tem uma. Então, tudo que é feito é direcionado a eles, né? A Uhum. gente não faz nada sozinho, é tudo em conjunto. E tem a morte de coração parado, que é aquela que eu sofri um acidente, já morri ali no local. Ela é uma de coração parado. Uhum. Toda morte que não é encefálica, a gente considera uma morte de coração parado. E nesse caso de coração parado, é, qualquer órgão, se tiver tudo ok ali, pode ser doado? Como que é essa parte? Quais são os órgãos que podem ser doados? No coração parado, no nosso hospital, vou dar o exemplo Sim, assim sim. do Santa Clara, a única coisa que a gente consegue fazer a doação hoje é o globo ocular, e ele não é considerado um órgão, ele é um tecido. Então, assim, com a doação, eu consigo ajudar até duas pessoas voltarem a Uhum. enxergar. E tem algumas pessoas que até na entrevista falam assim: ai, mas minha tia, vamos supor assim, minha tia ou minha mãe não enxergava muito bem. Ela pode doar mesmo assim? Existem algumas possibilidades que sim, mesmo que não for para transplante de córnea, pode ser para tampão curativo, tipo aquele trabalhador que estava ali e se perfurou com alguma coisa. Uhum. Então, ele pode servir de tampão curativo. Então, com essa doação, eu posso até ajudar duas pessoas, que seriam Que daí um. nessa parte não precisa usar aquele olho de vidro. É Isso, isso? exatamente. Que massa. É, disso eu já não sabia também não, hein? E assim, não existe recusa. Eu posso doar para você, você pode doar para mim, para qualquer pessoa. O tecido, que seria a córnea, ele não tem que nem o órgão, eu já tenho que ver se é o tipo sanguíneo certo, às vezes eu tenho que ver se é o mesmo peso, e acontece isso em algumas coisas. Uhum. O tecido, que é a córnea, ele não precisa, então ele para todo mundo, um pode doar para qualquer um. Então, tem esse diferencial também. E as pessoas ficam com receio de doar porque acham que vai deformar o corpo ou vai ficar com o olho fundo, nesse caso, e não entregue o corpo da maneira que a gente pega. Pegou. Isso, que a integridade do corpo é uma norma, tá em lei, que a gente tem que fazer isso. Então, existe até próteses que a gente coloca, que se a família não quiser falar para ninguém que foi feita essa doação, eles não acabam que não percebe. Nossa, que massa. Isso é feito aqui dentro do hospital. E Essa, por enquanto, é só essa de córnea. Só desse tecido ou faz mais ali? Então, é que assim, o Hospital Santa Clara, ele vem crescendo, né, João? Então, assim, nós temos aí a nossa UTI, a CIDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar, né, de doação
de tecidos e órgãos para transplantes, ela vem junto, a criação dela vem junto. Quando a gente passa de uma UTI Covid, quando foi a nossa abertura, que a Uhum. gente abriu a nossa UTI em 2020, em março. E aí, quando a gente está terminando a fase do Covid e entrando, né, para a UTI geral, então a gente passa por uma UTI geral. Nós temos hoje 15 leitos no nosso hospital. E vem, então, junto a abertura da CIDOT, a criação da CIDOT interna. E com isso, João, a gente já teve aqui captação de órgãos, né? Nós não somos, pela rede de urgência e emergência na nossa regional, nós não somos. Falo que ainda, porque a gente cresceu muito, né? Então, Uhum. nós não somos ainda referência em politrauma, tá? Mas a gente recebe. Porque às vezes o paciente é noite, o helicóptero não vem, ou o transporte desse paciente é muito difícil. E aí a gente tem que fazer o diagnóstico de morte encefálica. Ou os AVCs, que é o acidente vascular cerebral, grandes que fazem, que evoluem com uma morte encefálica, né? Uhum. Então, por isso que a gente não tem tantos, mas a gente já teve casos aqui que vieram captar. Então, não é qualquer médico do Hospital Santa Clara, não é uma coisa assim que não foi criado. Então, junto com a comissão interna, nasceu uma capacitação. Então, nós somos em 5 médicos habilitados hoje para diagnosticar morte encefálica dentro do Hospital Santa Clara. Então, a gente tem um corpo clínico de 100 médicos, mais de 100 médicos hoje. Dentre eles, somente 5 são capacitados. A gente vai para Maringá, a gente participa de reunião da OPO, a gente tem o diploma, a gente passa por um processo de capacitação, recebe o certificado e somente nós podemos atestar aquela morte encefálica. E além de nós, como a Dani comentou, vem um médico de fora, que é um neurologista do estado, fazer esse exame para ver fluxo cerebral. Então, é muito burocrático. Então, com o nosso crescimento, criou-se a CIDOT, né? Então, nós tivemos, acho que 3 pacientes? 2? Vendo vocês falar assim do crescimento do hospital, eu tô no hospital desde 2020 também, então assim ver o crescimento do hospital é muito gratificante para a gente que está ali mais velho e tudo mais. Nós tivemos hoje 15 doações, 15 doações no total. 6 protocolos de morte encefálica desde 2022, que foi inaugurado a CIDOT, porque Atestado aqui. 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 atestado aqui. Porque assim, desde que a gente tenha um leito com paciente em ventilação mecânica, que é aquele ventilador que fica respirando para o paciente, para quem não entende, é obrigado a abrir uma CIDOT. Então, a gente vem. O ano passado foram 3 protocolos de morte encefálica e os outros anos mais 3. A gente teve 3 doações, 2 pacientes eram descarte, assim, imediato, que eles tinham contraindicação absoluta, e um desses pacientes foi uma recusa familiar, né? E os outros foram protocolo de coração parado, que é aquele que a Uhum. gente falou, que foi a Ascorn. A gente teve 12 doações. Caramba. É E bastante para ver. essas doações, ela vai para o Brasil inteiro ou ela fica, como foi captado ou foi feito, que eu não sei como é que fala, foi constatado aqui, ela só pode ficar aqui na nossa regional ou ela pode ir para o Brasil inteiro que entra na fila? Entra na fila, né? Uhum. Só que eles são hoje mais. O tempo hábil daquele órgão, dependendo, a gente não consegue mandar ele muito longe. Uhum. Então, ele entra numa fila e vai vendo por tempo também. Esses dias, até, não sei se você viu que o helicóptero desceu numa cidade aqui perto
para pegar uma pessoa que iria receber um fígado. Então, isso é muito importante. Então, o Estado, né, coloca isso até disposição. Então, vem como a gente tem um tempo, né, hábil para fazer tudo isso. São vários exames, vários testes, e aí vem uma equipe de fora, além do médico, vem uma equipe de fora captar. Tem outra equipe responsável por fazer o implante desse órgão, Uhum. né? O transplante em si desse órgão na outra pessoa, em um centro maior que já tem essa habilitação para isso. Então, como eu estava falando, a gente cresceu muito. Quando que a gente pensou? Eu nasci aqui, nasci dentro do Hospital Santa Clara. Então, quando que eu pensei que isso ia existir aqui dentro? Então, a gente vem crescendo. É uma E isso conquista muito louvável é para cá, né? muito louvável. E às vezes as pessoas que estão aqui mesmo, sabe, João, não enxergam isso. E as pessoas de fora não enxergam, né? Que a gente hoje é um hospital escola, a gente hoje tem residentes, a gente tem a CIDOT implantada, temos UTI. Quanto que isso? Quem enxerga de fora, eu tenho até receio às vezes. Quando eu vou para Maringá em alguma reunião da 15ª Regional, a gente até se espanta. Porque a gente lá fora, eles olham a gente com outros olhos. Uhum. Olhos bons. Sim. Então, isso é muito importante ressaltar. Então, a nossa população tem que saber das nossas conquistas. A CIDOT foi uma conquista, então a gente tem que falar. Porque às vezes acontece com qualquer um de nós. A gente pode acontecer alguma coisa com algum ente nosso. E às vezes não sabe que tem isso aqui em Não Colorado. sabe nem como proceder Nem como proceder. e Então, por falta de conhecimento acaba passando e nem ajuda ninguém isso. e acaba Isso. Porque uma pessoa, perdendo. uma morte encefálica, você pode ajudar, né, 20 pessoas. Meu Deus. Então, é córnea, é pulmão, é rim, coração, são 2 rins, 2 pulmões. Então, assim, é uma infinidade de coisa. Cartilagem, tendão, Cartilagem? sim. Então, tem muita coisa para doar. Na nossa região, assim, em Maringá, Londrina, Curitiba, que a gente vai muito órgãos para lá, assim, que a gente vê esses transplantes, tem os mais comuns, que a gente já ouviu falar. Tem o coração, pulmão, rim, né? A gente tem a diálise aqui em Colorado. Uhum. E a gente já teve vários pacientes da diálise que foram para o transplante. Entendeu? Então, isso tem que ser divulgado. Então, a diálise também chegou em 2020. Então, a gente tem 5 anos de diálise. Então, teve alguns que foram para transplantes. Então, isso é muito importante. É muito importante mesmo porque realmente a população, a maior parte da população acredito que não sabe de todas as conquistas do hospital. Eu trabalhei lá há 7 anos e peguei quando era o famoso postão, né? E há 2 anos e pouco atrás já tinha crescido absurdamente, né? Tinha triplicado de tamanho. E muita gente, eu percebi que não tem o conhecimento e as informações corretas sobre o hospital. Sim. Sobre. Duvido que alguém sabia que o corpo médico, o corpo clínico, aliás, seria composto por 100 médicos, por 100 profissionais. Isso o pessoal não sabe. Às vezes pode saber, mas confundem. Pô, tem 100 médico, né? E não tem para atender no PA. Não é bem assim. As pessoas não sabem a informação Isso. correta. Isso. Né? No caso da CIDOT, acredito que muita gente não sabe o que é a CIDOT, o que é, né? Não sabia, né? O que é a CIDOT e como funciona e o porquê que ela tem que existir aqui em Colorado, né? Por conta de UTI e tal. Mas é uma informação que realmente precisa chegar no ouvido da população da nossa região aqui, para cidades vizinhas, porque é um fato muito importante. Doação de órgãos realmente é até um clichê, galera, falar isso, mas realmente a doação de órgãos ela é para salvar vidas, né? Isso. A gente tem que nem a Dani falou, a córnea para fazer o tampão curativo, né? Enfim, mas a doação de órgão ela é muito importante. Bom,
Você falou aí da cartilagem. Nunca na minha vida imagina como que funciona, como que é esse negócio da cartilagem? São centros especializados, Uhum. né? E aí, pacientes que têm algumas deficiências, né? Crianças, adolescentes, aí transplanta aquela cartilagem dependendo do local. Caramba. Ih, cheguei até a babar. É muito interessante isso. É, Cartilagem, cara. tem vários assuntos, assim, ele é gigantesco. É um conhecimento muito profundo, João, que assim, a gente não tem, a gente é muito superficial. E a gente não imagina o quantas pessoas a gente pode estar ajudando. Uhum. É, Isso é uma informação que realmente tá muito ampla, né? Muito superficial e isso. muito ampla para ser esquecida, na verdade, né? Quem que pode ser doador? O que que precisa, Dani, para ser doador? Um exemplo, eu tenho algumas comorbidades. Uhum. Eu tenho, eu não vou falar tudo, senão daqui a pouco vocês vão me matar aqui, né? Mas eu tenho hipotiroidismo. Isso já dá algum problema para ser doador ou não? Não. A única coisa que você precisa é avisar sua família, porque só pode ser doador aquele que a família autoriza. Não adianta você tatuar na sua pele, eu sou doador de órgãos, não adianta você ir no cartório e fazer um documento se sua família, sua esposa, sua filha, que você tem uma filha, né? Uhum. Seus pais, porque tem que ser parentesco próximo, até segundo grau, que tem que autorizar, tem que ter testemunha Tem idade para isso? a Pô, partir de 3 anos e até não. 90 anos. Pode ser Nossa, doador. A nossa. única contraindicação são pacientes com HIV, Uhum. algumas doenças que já entraria no ramo de descarte automático. Aí vai de acordo com cada órgão tem uma faixa etária. Até que faixa etária que se fala 90 anos pode doar, o fígado até 90 anos pode doar. Então, assim, é, o que que você precisa? Falar, conversar. Uhum. Às vezes eu falo assim, a morte, ela é muito mal vista, né? Eu acho que a gente da área da saúde fala com mais tranquilidade e às vezes pode até parecer uma frieza, porque a gente vive um pouco mais disso, mas ela tem que ser conversada, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes eu tô sentindo uma dor e acontece uma fatalidade, ou às vezes eu tô indo para o trabalho, por exemplo, moro fora, às vezes eu tô vindo para o serviço, pode acontecer alguma Uhum. coisa, então esse tipo de conversa tem que haver. E às vezes a gente vai conversar com a família, porque não é todo mundo que pode conversar com essa família, são pessoas que têm que ter o entendimento total para tirar todas as dúvidas dessa família. Porque as estatísticas dessas doações, eles mostram que a recusa familiar muitas vezes vem por dúvidas não Ah, esclarecidas. tá. É. Então, assim, a pessoa, quando ela faz a entrevista, além de ser acolhedora, além de saber eh, se portar, ela tem que ter o conhecimento para sanar todas as dúvidas daquela família e procurar que ela encontre naquele momento de dor, porque não deixa de ser um momento de Meu dor, de Deus. dificuldade, a gente está ali para, sim, falar para aqueles que não estão ali pedindo alguma coisa. Só que eu tenho que fazer aquela família entender que mesmo no momento mais difícil, porque aquilo ali eu tenho que entender que aquele familiar, aquela pessoa que se foi, é o amor da vida de alguém. Uhum. Às vezes de várias pessoas. Então eu tenho que ter a cautela e o tato para tudo isso. Então eu tenho que falar que mesmo naquele momento de dor, e eu acho que é isso que me faz ser E a encantado profissional pela que faz isso é você. Sidote. Eu acho que é isso que me faz ser encantado pela Sidote, é ver o quão a pessoa, mesmo no seu momento de dor, ela consegue pensar no outro. Então, assim, é muito. Às vezes a gente até chora junto com a família, a Eu. gente vivencia aquele luto ali junto.
E é muito bonito, apesar de tudo. De ser doloroso, é um ato muito bonito Exatamente. mesmo, realmente. Doutora, uma pergunta curiosa aqui que me surgiu. É, o transplante de membros, dá para já é uma, ou já faz aqui ou não no Não, Brasil? não, a gente não faz ainda. A gente está tendo até início de transplante esses dias, eu estava lendo, de intestino, Caramba, né? Mas de membros ainda não. ainda não. Tá? Não saiu nada ainda, né? Mas a medicina tá aí. É porque me veio na mente agora, o meu pai ele não tinha uma perna, né? Sim, E, claro, não era do meu conhecimento na época, mas a pessoa se desse para é. plantar, lógico, uma perna é coisa louco, de louco, né? Mas seria interessante. Em relação à morte encefálica, quando é constatado a morte encefálica? Fala assim, um exemplo, tem o paciente lá, ele começou, é só pelo fluxo sanguíneo, que nem a Dani falou, ou Não, existe não. outros exames a ser feito? Sim. Na realidade, a morte encefálica é quando o paciente der entrada com algum problema não infeccioso, tá? Então, assim, o paciente está lá, ou até uma infecção que evoluiu para uma parada cardíaca, alguma coisa que não gerou fluxo sanguíneo cerebral e morreu células cerebrais. Uhum. São células do tronco, que a gente chama, né? Então, a gente tem o encéfalo, né? No cérebro e o tronco cerebral. E ali saem os ramos de nervo, que são responsáveis por tudo, pela respiração, por enxergar, vários reflexos. Nossa, por tudo. Ele comanda tudo, tá? Então, quando o tronco encefálico ele morre, tá? A gente fala para de ir sangue para o cérebro e com isso não tem mais vida cerebral, não tem mais atividade neurológica nenhuma. E aí nós temos que abrir um protocolo. Esse protocolo ele tem duração de tempo. 2 médicos diferentes, então nós somos em 5 médicos aqui em Colorado. Então, de nós, temos que ter 2 de nós, diferentes, tá? Que vai lá, vai fazer testes neurológicos. Vai testar os pares de nervos cranianos desse paciente, reflexo de tosse, reflexo vestibular, óculo motor, todos. E a gente vai anotar numa ficha. E a gente não dá notícia para a família antes de ter certeza, né? Então às vezes a gente vem preparando a família, mas a gente não pode afirmar nada sem ter isso corretamente Uhum. feito. Isso tem um prazo? Tem um 48, tempo, tem um tempo, 72? tem um tempo. Mais ou menos de 24 a 48 horas para fechar o protocolo, né, Dani? E aí a gente faz esse protocolo, né? E atestando, tendo esse tempo, atestando nós, 2 médicos diferentes, vem o terceiro médico para fazer o. Existiria a possibilidade de uma arteriografia craniana, mas nós não temos, né, uma angiotomo com contraste, com fluxo ainda no nosso hospital. Então a gente precisa deste médico vir para fazer esse Doppler, para ver esse fluxo sanguíneo. Esse fluxo estando ausente, constata-se realmente morte encefálica. Uhum. Então, o coração está batendo, o pulmão está expandindo por conta de drogas, de medicação que está indo, mas o cérebro não está respondendo. Então, isso a gente também teve que treinar a nossa equipe, né, João? Porque assim, você imagina, eu tenho conhecimento da minha faculdade, a Dani, mas existem técnicos, existem o pessoal da limpeza que está ali dentro, existem o pessoal do administrativo ou da Copa que entra ali para fazer. Então você imagina ver a gente desligando um respirador. Uhum. Ah, mas o coração está batendo, está vivo. Então, quando é implantado isso, existe um processo inteiro que a gente tem que fazer um treinamento com toda a nossa equipe. Porque, independente se vai ter ou não a doação de órgão, a morte encefálica, por lei, a gente tem que desligar o ventilador. Então, é muito difícil, é um momento muito angustiante para a família. E o diagnóstico também é direito
da família, indiferentemente de eu pensar em doação, o diagnóstico de Uhum. morte encefálica, ele é um direito da família. Então, assim, é um diagnóstico muito diferente, porque, que nem a doutora está falando, o paciente, a família está indo lá, ele vai falar, ai, mas está quentinho, eu tô sentindo que tá quentinho, eu tô sentindo o coração dele bater, e você tem que ter o conhecimento, o discernimento para falar com aquela família, falando que isso está acontecendo porque a gente está mantendo. Então, é que nem uma rosa, se você pensar Uhum. num vaso. Você tirou ela dali, ela tá bonitinha, você tá aguando, você tá podando. A partir do momento que você parar de aguar ela, de podar, ela vai murchar e vai morrer. É a mesma coisa. A gente usa até em algumas famílias, a gente tem que falar, tem que buscar maneiras que eles entendam. Esse E a- acolhimento é muito importante, né? exatamente. Se eu, A família não pode ter dúvida do que Uhum. está acontecendo. Se eu, doutora, mais uma pergunta técnica aí. Se um ente meu, vocês já sabem que é morte encefálica, mas eu quiser tentar um exemplo, tá, eu quero que não desligue o aparelho. Vocês têm uma obrigação de desligar o aparelho ou só quando realmente a família fala, não, tudo bem, pode desligar? Legalmente, sim, Realmente vocês podem. a gente pode. Uhum. Porque é um leito, né? Esse leito que tá. A gente precisa para pacientes que têm, então, legalmente a gente pode desligar o aparelho. Uhum. Entendi, né? Porque às vezes pode acontecer de uma Não, família sim. tentava querer Na esperar alguma verdade, Joana, coisa. se isso acontecer, a família não entendeu. É. Ela não entendeu. Porque, assim, que nem eu falei, ela tem que ser livre e esclarecida. Ela tem que ser livre para tomar alguma decisão e esclarecida de tudo. A partir do momento que fechou o segundo teste clínico e comprovou morte encefálica, acabou. Já era, não A tem, pessoa está em infelizmente. morte. Acabou, aquilo ali é feito ADO e pronto. E é o horário da DO, né, Dani? É É colocado no exatamente horário do exame. do exame. Não é o horário que você desliga o aparelho. Entendeu? Se aquela família em algum momento, o que que eu posso solicitar? Entendi. A família, se tiver alguém que um médico que ela confie, eu posso dar esse direito para ela, Pode. que ela acompanhe esse exame. A família em si, se ela não houver um conhecimento médico, ela não pode. Mas se ela tiver alguém de sua confiança, que seja médico, para acompanhar isso, ela tem esse direito também, para Uhum. ver como não é nada escondido, não é nada, é algo que acontece. Porque, assim, existem algumas coisas que acontecem, que podem acontecer num teste, que uma pessoa sem conhecimento não entenderia, né? Existem reflexos que acontecem. Então, vamos supor, uma pessoa às vezes não entenderia esse tipo de reflexo. E então, por isso que tem que ser uma pessoa da saúde. E quando termina, geralmente a família não tem dúvida, porque todo momento a gente esclarece eu já assisti mais processos e aqui eu participei de todos os 6, eu Uhum. participei e nenhum a família não entendeu o que estava acontecendo, porque a gente tem a obrigação de todo momento esclarecer Deixar todas as tudo bem claro dúvidas. mesmo, né? É Exatamente. uma profissão muito difícil, hein? Uma função, né? Bem difícil, né? Para fazer, para eu chegar numa conclusão de, de que os órgãos estejam aptos a ser doados. É feito um exame também em cada órgão, cada tecido, A gente tem cada uma parte. planilha digital onde é feito todos os dias. As pessoas acham que, por exemplo, isso só acontece quando tem morte, e não. É uma vigilância que é feita todo dia, uma planilha online, onde essa OPO, que é onde direciono, principalmente eu que direciono isso para eles, e eles conseguem ter acessibilidade de todos os meus pacientes. Vamos supor, se eu tenho
um paciente que eu acho que vai abrir um protocolo de morte encefálica. Eu tenho, por obrigatoriedade, avisar eles: olha, eu tenho um paciente, eu explico o caso desse paciente, e aí eles mandam para uma equipe médica, pedem exame, aí conforme a faixa etária e aquilo que o paciente tem, eles vão pedindo exame. Vamos supor, ultrassom de rim, tomo. Então não é simplesmente foi constatada a morte encefálica, falou assim, não, vamos, tem as córneas boas, tem cartilagem boa, tem um fígado bom, Exatamente. Por isso não é você falou assim. da tireoide, né? É, por Você isso. falou da tireoide, vamos supor, mas você teve uma parada. Você não tem 55 anos, que para doar coração é até 55 anos, mas você teve uma parada. Então, seu coração não pode ser transplantado, mas as suas 4 válvulas podem Hum, ser transplantadas. Então, seu coração ajuda 4 pessoas. nossa, que massa. Então, assim, é uma coisa bem complexa que eu tenho que esclarecer o que está acontecendo e tudo mais. E exames são feitos, tanto de sangue quanto É acompanhado todo o para tempo, que né? seja Para não. seguro, tanto para a família que doa, tanto para aquele que receba. Uhum. Porque eu tenho que garantir também que aquilo que Sim, você está recebendo não vai te trazer mais malefício do que você já está passando, né? isso é verdade. E como que tá a fila de transplante no, no, Hoje. no- no Brasil? No Brasil, hoje, o último dado que teve, que saiu agora recente, no mês passado, 78 mil brasileiros estão na fila de transplante. Caraca, Então é muita gente, meu Deus. né? E ó, você disse no começo que existe um tempo para você transportar esse órgão. Isso. Qual que é o tempo que você precisa? Depende do órgão. Então, cada órgão depende da condição Uhum, desse órgão. Às vezes, quanto menor o tempo, melhor. Porque por exemplo, você pega um coração, ele fica sem circulação sanguínea. Então, ali existe um tempo para cada órgão específico para ser transportado e transplantado. Então, e a viabilidade daquilo tudo. Por quê? A gente declarou, por isso que ela tem que alimentar essa planilha todo o tempo. Porque, por exemplo, eu preciso de um coração e eu moro numa cidade lá perto de Foz do Iguaçu, vamos colocar. uhum, E aí eu tenho um cara que é compatível aqui, que teve uma parada, que teve uma morte encefálica. E aí, o que que acontece? Eu tenho que chegar no hospital, passar por exames, ter jejum, no tempo que esse coração chegue até lá. caramba. Então, é uma rede, né? Então, isso só acontece no SUS no Brasil. Então, você imagina tudo isso. Então, é um órgão público e é uma das coisas que melhor Uhum. é feito. Porque existe uma rede. Não adianta você querer pagar por um coração. Não, é tudo fila única no SUS. Então, e precisa casar. Precisa casar que eu que preciso do órgão chegue até o hospital que eu vou ser transplantada, esse órgão chegue em boas condições para mim. Por isso que não adianta eu pegar um órgão aqui e levar de carro até São Paulo. Vai chegar inviável. Uhum. Então, a maioria é feito via aéreo. Muitas vezes tem um asa fixa, que é o avião de Curitiba, que desce ali em Maringá para pegar órgão. Se as pessoas acompanharem nas redes sociais desses órgãos, você vai ver que ali tem. Então, quanto menor o tempo, melhor vai ser implantado. E Eles falam ali em desculpa. torno de umas 3 horas Uhum. de transporte e tudo mais. Mas quanto menor esse tempo, é melhor. Nossa, 3 horas? Mas 3 horas de transporte. Mas assim, tirou Ou daqui, desde a retirada. retirou, colocou para levar. E Caraca. tem às vezes pessoas diferentes, né? Porque a maioria das equipes que capta não é a mesma que transplanta, Uhum. são equipes diferentes, né? Lembrando que para isso acontecer,
eu tenho que respeitar o direito da família, porque a partir do momento que eu contato o óbito, falei, olha, seu ente querido veio a óbito tal horário. Aí eu esclareço que ele pode ser doador, falo o que ele pode doar, quantas pessoas ele pode ajudar, tudo bem, ele autorizou. Aí eu falo assim, eu preciso de um tempo, porque ele vai passar por uma cirurgia para isso. Geralmente a gente pede 24 horas, mas se a família falar que eu quero 12 horas, em 12 horas eu quero o corpo. Então vamos supor, pulmão, já é uma coisa que esse paciente não vai conseguir doar, porque o tempo de isquemia dele, desde que eu tirei, ele é muito curto. Então, coração, se eu não achar um doador próximo a mim, também são coisas que eu não consigo doar. Apesar de ter o asa fixa, o SAMU, eu tenho que lembrar que eu vivo o SUS. A Uhum. gente é o SUS. Então, eu tenho que fazer com que dê certo o aéreo, que vem esses Latam, esses Uhum. tipo Gol, sabe? Eu tenho que fazer com que custe menos, porque você imagina quanto não custa esse tanto de cirurgia. Apesar disso, a gente está falando do SUS. E Sim. se a gente vê, é uma coisa tão precária que a tabela SUS não tem reajuste há anos, que o hospital, assim, não só o Santa Clara, que graças a Deus vem vivendo de doações, que essa última direção conseguiu coisas assim que muito tempo eu não via, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que ser custeado Uhum. menos. Então, assim, Sim. o SAMU, ele tá ali para isso, o asa fixa tá ali para isso? Sim. Só que se no meio dessa transferência tiver um acidente onde ele vai ter que socorrer, ele não vai conseguir. Então, esse órgão vai se perder também. Meu Deus. Então, mas se a família falar para mim que é 12 horas, a vontade familiar sempre vai ser Sempre, mantida. sempre prevalece. Isso. O Dani, e a fila, a doutora Karine falou que tem 78 mil pessoas na fila. Essa fila, ela funciona como? É por compatibilidade? Por exemplo, que nem a doutora deu o exemplo do coração. Ah, a gente tem uma pessoa lá próxima a Foz do Iguaçu e aqui teve uma morte encefálica com o coração compatível a essa pessoa, com o órgão compatível a essa pessoa. Essa pessoa aqui, ela, um exemplo, passa na frente de outras pessoas pela compatibilidade do órgão? Como que funciona essa parte do andamento da fila? Essa fila, ela anda de acordo, assim, a gravidade do paciente. Uhum. Só que além do paciente estar grave, ele tem que ter condições de passar por aquele processo e sobreviver. Porque, vamos supor, ele está muito grave, só que ele não aguenta uma cirurgia. Então, também tem isso, porque, vamos supor, ele tem que conseguir sobreviver. Porque às vezes aquele paciente hoje que estava aqui em primeira, ele está muito grave, que se ele passar por uma cirurgia que é gigantesca, a chance dele morrer é muito maior do que de sobrevida. Então, esse já não seria. Então, assim, além do tipo sanguíneo, de compatibilidades, de gravidade, tem a condição do receptor Uhum. também, ele é muito importante. E você perguntou como é que funciona tudo. Os rins e fígado, a gente abrange primeiro a nossa região, que seria aqui para o Paraná. Depois, se não houver receptor, aí a gente expande para todo o Brasil. Então, ele funciona assim. A gente, como o tempo de isquemia é 4 horas, é muito rápido, né? Então, o que faz? Abrange para a nossa região. Ah, na nossa região não encontrei. Abrange para Uhum. nível Brasil. E aí, todo momento procura o receptor. Às vezes o Caramba, é receptor muito rápido, hein? é É muito muito. rápido. Por isso que tem essa rede aí É a que a rede. doutora falou, que tem que estar funcionando na engrenagem ali, para estar todo mundo sempre bem informado ali, para de repente
essas 4 horas que o órgão necessita ali, É né? que tem órgão que não demora nem, não pode ficar 4 horas, né? Então Hum. é tempo de isquemia de cada órgão, de cada doador, do tempo que você vai tirar, né? A gente começa a contar a hora que clampeia ali. Então retirou, terminou a retirada, terminou o tempo de isquemia, já começa a contar ali. Por Uhum, exemplo, para você tirar um fígado, o médico continua ali operando. Então é aquele tempo que começou aquilo ali. entendi. Entendeu? É, Então é o tempo de isquemia daquele órgão, eu né, que a gente perguntei chama. porque eu lembrei do Faustão, Sim. daquele rolo. Por isso que eu perguntei como que é o andamento, né? Eu acho que ele também teve um pouco de sorte, né? Uhum. Porque aconteceu perto da onde ele estava, né, Dani? Aconteceu um acidente ali, esse. Tanto que tem gente que até se muda. Vamos supor assim, Curitiba, ele tem transplante de pulmão. Então, vamos supor, se eu estou precisando de pulmão, é muito mais fácil eu estar Em Curitiba. em Curitiba. Entendi. Porque, por exemplo, se eu tiver aqui, o meu tempo de deslocamento meu até o hospital que eu vou receber é muito grande. 7, 8 Entendeu? horas. Já perdi, Já era. entendeu? Porque até o tempo que a gente tem que calcular tudo isso. Nossa, cara. É muito bonito. É. É porque é uma coisa que é amor envolvido, né? Porque é o amor de quem doou por aquele que está trabalhando ali, né, com aquilo para fazer tudo isso dar certo. Então a gente tem plantão de 24 horas, a gente tem escala de plantão nossa aqui no hospital, a gente tem o hospital, a rede estadual, a rede nacional e não para. É todos os dias do ano, 24 horas por dia, tem Nossa. gente trabalhando com isso. Nossa senhora. É uma profissão, uma função dentro da sua profissão aí da profissão de vocês, lógico, que é muito bonita, muito pesada de se mexer, porque você tá mexendo, você tá cutucando a dor do outro ali, né, É, cara? Você tá. é que é isso que a gente fala. Por que que vem o Setembro Verde, né? A gente volta lá no início, que é para conscientizar a população do que não é uma dor, é um renascer. É um renascer de outra pessoa. Eu ia falar isso. Não é a pessoa que se propõe a ser doadora, Sim, mesmo ou em vida ou em morte, ela tá renascendo de novo. sim. Passou esses dias na internet, eu vi que um filho, não lembro a idade, recebeu o coração de uma outra pessoa. Aí a mãe desse doador foi visitar o filho, esse menino que recebeu. Cara, foi a coisa mais linda do mundo. Então, É que a consciência disso a consciência da população tem que ser essa, de renascimento, de amor com o próximo, entendeu? eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que mostrar isso, né? O quanto é digno disso. E às vezes as pessoas não entendem, não sabem, porque a gente precisa comentar. Não adianta eu comentar lá na minha casa, eu quero ser doador, e não explicar o motivo, Uhum. entendeu? E aí acontecer qualquer coisa, e aí a gente vai conversar, né? E uma das coisas que a gente pergunta é como essa pessoa era em vida. Era uma pessoa boa, uma pessoa que gostava de ajudar. As pessoas começam e param para pensar. Opa, meu ente ajudava as pessoas, meu ente gostava disso. Então, é um ato, aí eles começam a pensar na possibilidade. Porque a negativa, João, ela é muito fácil. Uhum. E a gente no luto, a gente passa pelas fases, né? Primeiro a gente nega, na psicologia mesmo mostra isso para nós. Então a gente tem que acompanhar essas fases. E essa fase, ela tem que ser meio que rápido nessa hora. Por isso que a gente está ali, que tem que ser livre e esclarecido, né? A gente tem que explicar para a pessoa, entender que é o emocional daquele outro, que a gente está lidando com isso. É. Hoje, então, você entende que a maior dificuldade, não vou nem falar empecilho, mas a maior dificuldade que existe na parte da doação de órgãos, de transplante aí, é essa conversa, é esse que né, a Dani Essa comentou, conversa. é esse falar da doação. Isso. Porque realmente, se ficar conversando só em casa, Vou te não vai ter perguntar, você já sucesso. falou pra alguém que você é doador de órgãos? Não, Entendeu? não. Então é isso. A gente não conversa sobre isso. Porque é uma coisa, querendo ou não, difícil. É Ah, um. tá querendo que eu morra? Ah, tá falando que eu vou morrer?
Ah, então o cara tá falando que vai morrer? Tá esperando eu Tá esperando morrer. morrer? Uhum. Não é isso. Entendeu? Porque, assim, algumas coisas a gente tem que ter maturidade nesse esclarecimento. Porque a Exatamente. morte, a gente sabe que a gente vai ter algum dia em qualquer pessoa. É muito ruim a gente passar por isso? É muito ruim. É muito difícil. A gente lida com isso a todo sempre. Mas É um mal necessário. é um mal necessário. A gente precisa se abrir com os nossos familiares. Se você quer ser um doador, se você quer ajudar o outro, porque qual que é o sofrimento do outro, né? Então é muito grande o outro sofrimento e você vai estar aliviando uma dor depois que você se foi. Então é um ato puro e simplesmente de amor. E vai ter um pedaço da pessoa que amava ali, que, né, na outra pessoa batendo, vivendo ali, né? O que que, para eu ser um doador, quem eu devo procurar? Eu procuro hospital, faço um documento em cartório, o que que eu tenho que fazer? Nada, falar com a sua família. Só falar com a família. Ponto. Porque na legislação brasileira não adianta você ter um documento falando que você é doador. O seu familiar de até segundo grau, com testemunha, que tem que autorizar a sua doação. Senão, nada é feito. Caramba. É um trem. Não sei se é um tabu ainda, que se pode ser considerado como um tabu, mas é um assunto que realmente muita gente não fala. Isso. Muita gente não, acho que 99% da população não conversa sobre isso. Que você me fez a pergunta aí, você realmente me apertou, porque eu quero ser doador, né? Isso. Eu sou o doador, mas a Natália acho que não sabia disso. Minha mãe, acho que também, minha mãe deve saber, mas a minha família aqui não sabe. Entendeu? E Então é realmente isso que eu falta falo. Eu isso. falo assim, a gente não conversa sobre isso dentro da nossa própria casa, né? Que é um lugar que a gente tem que ter maior diálogo. Então é Uhum. isso que a gente pede. A gente quer explicar para todo mundo e conscientizar o maior número de pessoas que isso é muito legal. Entendeu? Porque o que precisa, na realidade, eu não preciso tatuar, não preciso fazer nada. Eu só preciso falar para quem eu convivo. Eu achei que deveria ter um documento registrado. Não, eu sou doador. Uma Não tem. carteirinha, eu sou Na doador. nossa legislação. Agora, para encerrar, então, eu quero que vocês deixem uma mensagem para quem está assistindo. Apesar que você já falou muita coisa linda aqui, a Dani também já conscientizou, mas eu queria que você deixasse, cada uma de vocês deixasse uma mensagem aí para a turma se conscientizar mais ainda em ser doador de órgão e conversar com a família. Pode começar, Dani. Manda, Dani. Porque realmente é importante essa conversa. Tem que ter. É um ato muito lindo isso aí. Eu acredito muito assim no melhor das pessoas. Assim, apesar de ver muitas coisas ruins, eu acredito no melhor das pessoas. E, como eu disse, ver o outro, pensar no amor da outra pessoa, deixar o seu sofrimento de lado e ajudar alguém que não tá vendo, não tá, sabe? Assim, é bíblico amar o outro como a ti mesmo. Então, assim, é difícil, que nem você falou assim, é pesado trabalhar com isso, sabe? É pesado eu vivenciar direto o luto da pessoa. E se eu ficar pensando nisso, eu, Daniela, como profissional, posso até adoecer. Mas eu tento pensar mais por esse lado, que apesar de todo o sofrimento, eu vejo algo bíblico, que é Uhum, uhum. amar o próximo como a ti mesmo, porque quem não gostaria de ter uma segunda chance? Nossa Senhora. Se você for hoje, o que a gente tem acessível na minha diálise lá, pergunta quantas pessoas não queriam parar de fazer aquela sessão. Acordar assim, dia não, ter aquela fístula gigantesca, onde tem que ir com uma agulha enorme, que eu já não sei se as pessoas têm conhecimento, onde eles fazem uma expressão de dor que eu imagino que deve ser terrível, parar e ter a chance de voltar a comer, beber água normal. Então, assim,
ver a pessoa deixando o seu sofrimento, porque eu nem imagino perdendo minha mãe, por exemplo. Mas naquele momento, eu deixar o meu sofrimento de lado para pensar no outro. Então, assim, realmente, é, isso é lindo e eu queria que tivesse muito mais doações, se possível. Obrigado, Dani. Muito massa, muito bonito. Doutor, manda aí a tua agora. Bom, eu acho que é um ato, como eu já falei, de amor. A Dani já explicou que é bíblico, que é tudo, mas acho que a gente, da nossa região, a gente tem que olhar para o nosso hospital com outros olhos. Porque a gente faz isso aqui, entendeu, João? Assim, a gente, quanto que a gente não cresceu? Então, a gente implantou uma Cidote em Colorado em 3 anos, né, de implantação. Então, quanto que isso vem crescendo? O quanto que a gente vem renovando? Quantos serviços a gente abriu aqui? Entendeu? Então, assim, hoje em dia, a gente. Santo de casa não faz milagre, né? Mas olha aí o tanto que a gente cresceu. É um crescimento isso. E a gente vai crescer, crescer, crescer. A gente quer crescer. Como transplante. Você ser um doador, qual que é o crescimento emocional seu? É a maturidade emocional. Para você conversar em casa, para você fazer isso pelo outro, pela sua família estar ali, é um crescimento. Então a gente tem que expandir, a gente tem que abrir a nossa mente, porque ali tudo é feito com amor. A gente quer a cada dia mais ter o nosso dom que é cuidar. Muito bom, muito bom. Muito obrigado por vocês terem compartilhado esse conhecimento e ter aberto para a turma aí, porque realmente é um assunto bem delicado, é uma profissão realmente muito pesada que vocês exercem, principalmente nessa parte. E eu só tenho a agradecer demais, porque foi um assunto muito massa, um conteúdo muito valioso, que vai, eu acho que vai abrir o olho da galera aí que estava meio fechado para isso, né? Com esse conhecimento que vocês passaram aqui, essas informações mais abertas, vai valer muito a pena para quem assistiu e quem estava com dúvida ainda. Muito Beleza? obrigada. E para quem quiser saber mais, tá aqui na descrição, tá a rede social do hospital. Vocês podem entrar em contato lá com o hospital, que eles vão estar lá à disposição de vocês para vocês sanarem mais dúvidas que tiverem, beleza? Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Muito obrigado mesmo. Segue o hospital, tá? As redes estão aqui, da doutora Karina também, para conhecer mais o trabalho dela. Da Dani tá também. Tá todo mundo aí, todo mundo ligado aí também, beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo episódio, se Deus quiser.